quiser ler depois. Pessoal, antes de começar, eu quero mandar um beijo especial para minha sobrinha Emanuele, que está aí assistindo a gente. Ela está com a minha mãe aqui agora assistindo e quero mandar um beijo especial para ela. O aniversário dela está chegando também, vai fazer 6 anos. Então hoje ela está acompanhando aí com a gente. Um beijo, Manu, fica com Deus e acompanha aí com a gente. Tá bom? Vamos lá? Pessoal, eu vou pedir desculpa para vocês. O tempo aqui hoje está muito seco e a minha voz ela tá querendo falhar. Então eu vou ter que parar em alguns momentos para tomar um pouco d'água, viu? Mas nada que vai atrapalhar a gente aqui. Combinado? Vamos lá então? Quem tiver com o Evangelho aí em mãos. Pessoal, deixa eu dar um outro aviso rapidinho antes da gente começar, antes que eu me esqueça. Rapidinho. Para quem está participando do Telegram, tá bom? Essa semana nós vamos dar início a um estudo pelo Telegram. Vai se chamar Páginas de Luz. Eu estou preparando esse estudo, ainda o formato, como ele vai acontecer, mas já está praticamente já definido, já está praticamente já fechado a ideia e eu quero muito começar essa semana. Então quem estiver participando lá do nosso canal no Telegram, a partir dessa semana, voltou? Quem estiver participando do nosso canal no Telegram, a partir dessa semana, então nós vamos começar um estudo lá, que vai se chamar Páginas de Luz. Eu vou selecionar algumas mensagens espíritas e vou compartilhar com vocês essas mensagens e vou gravar pequenos vídeos, a minha ideia é entre 2 e 3 minutos, comentando a mensagem. E aí eu vou disponibilizar a mensagem para vocês na íntegra, uma mensagem curta, né? E um comentário meu de 2 a 3 minutos, tá bom? Para complementar o entendimento da mensagem. Então eu pretendo começar essa semana. Assim que eu definir o dia direitinho, eu aviso vocês pelos stories. Combinado? Então vamos lá. Quem tiver com o Evangelho aí, vamos abrir lá na página, lá no capítulo 26. De graça recebestes, de graça dai. Pessoal, na semana passada, né, quem acompanhou aí a live com o Jean, foi uma live muito bacana, muito interessante. Eu estava aqui muito empolgado com tudo que ele estava falando. Eu estava até anotando na hora, porque realmente ele fez uma abordagem muito interessante sobre a mediunidade, principalmente como ela é apontada nesse capítulo do Evangelho. Então eu acredito que já foi uma preparação para a nossa live de hoje. Hoje eu vou falar do capítulo inteiro e, claro, esse assunto vai estar em foco. Quem tiver com o livro aí, hoje nós vamos utilizar também a coleção Vivendo o Evangelho volume 2 de André Luiz para complementar o estudo do Evangelho. Combinado? E aí ao longo da live eu vou passando outras referências para vocês. Vamos lá então. Capítulo 26, de graça recebestes, de graça dai. Quem tiver aí com o Evangelho, vamos abrir lá no item 2, que eu vou ler a passagem onde Jesus disse, né? Essa passagem para a gente entender qual é o contexto ali que ele disse. Então olha lá no item 2. De graça recebestes, de graça dai, disse Jesus a seus discípulos. Com esse preceito prescreve que não se cobre por algo que não se pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes tinha sido dado gratuitamente por Deus, para o alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Eu achei muito interessante essa definição aqui, pessoal. Quando fala que esse dom tinha sido dado gratuitamente por Deus para o alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. Então, alívio daqueles que estão sofrendo, né? E também propagar a fé em Deus, a fé no Mestre, né? E Jesus lhes diz para não fazerem tráfico dela. A advertência de Jesus, né? Nem objeto de especulação, nem um meio de vida. Então, pessoal, aqui a mensagem, né? De graça recebestes, de graça dai, tem toda essa profundidade que a gente vai falando aqui ao longo da live e ao longo do capítulo. Para a gente poder, então, já entrar um pouquinho na definição
de que André Luiz vai comentar sobre esse ponto, quem tiver a coleção aí, vamos abrir lá na página 188, tá? Quem tiver a coleção aí, Vivendo o Evangelho, volume 2, eu vou dividir com vocês o trecho que André Luiz analisa essa fala de Jesus, né? Então olha só o que André Luiz vai dizer para nós aqui. Ele vai chamar de cobranças indevidas, o item 1 e 2. Perdoe a ofensa, mas não peça o desagravo. Esqueça o mal entendido, mas não queira a reparação. Faça um favor, mas não espere nada em troca. Ampare o familiar, mas não lhe exija a subserviência. Empreste ao colega, mas não o veja como devedor eterno. Sustente a coragem do irmão, mas não se aproveite de sua fraqueza. Aconselhe o companheiro, mas não o submeta a seus caprichos. Resolva a dificuldade do amigo, mas nem pense em retribuição. Olha só os alertas que ele vai colocando, né? As advertências. E aí ele vai completar. Cobranças às vezes acontecem em moeda invisível da exigência. Olha só, pessoal, moeda invisível da exigência. Quantas vezes a gente exige dos outros, né? É preciso, porém, não esquecer que tudo de bom em você é dádiva de Deus a ser utilizada em favor dos outros, de todos, né? Ajude o próximo, mas não faça do bem um simples negócio. Então aqui ele não vai falar diretamente da mediunidade, mas a gente pode, né, mirar o foco com relação à mediunidade. Aqui ele está falando de uma maneira mais geral, né, mais global, digamos. Mas ele vai dando esses exemplos, né? Faça um favor, não espere nada em troca. Empreste ao colega, mas não veja como devedor eterno, né? Aconselhe o companheiro, mas não submeta a seus caprichos. Isso aí são situações do nosso dia a dia, né? Da nossa vivência terrena, com a nossa família, com os nossos amigos, enfim, com as pessoas aos quais nós estamos inseridas no meio social. Então, se a gente se atentar ao ponto da cobrança, o que é essa cobrança? É uma cobrança indevida, né? Às vezes a gente faz algo por alguém, teoricamente a gente não quer nada em troca, né? A gente faz porque a gente acredita no bem, no amor, na caridade, mas em algum momento, em algum ponto ali pode acontecer, né? Essa moeda invisível da exigência. Às vezes a gente exige por meios muito sofisticados, né? Muito até imperceptíveis. Ah, mas eu fiz isso, eu te ajudei nisso, então por que agora, né? De uma forma ou de outra a gente acaba vivenciando essa moeda invisível da exigência. E aí André Luiz muito bem lembra a gente aqui com relação, né? É preciso, porém, não esquecer que tudo de bom em você é dádiva de Deus a ser utilizada em favor de todos. Então tudo que a gente tem de bom, todas as nossas virtudes, pessoal, tudo que a gente consegue ser de bom, de positivo na vida, a gente deve então entender que isso é uma dádiva de Deus, né? E isso deve ser colocado em favor dos outros, em favor de nós mesmos também, claro, mas em favor do outro, porque se a gente conseguir vivenciar isso no outro, a gente vai conseguir vivenciar com a gente também, né? Utilizar todas essas virtudes, esse tudo de bom que ele está falando aqui, né? Que aí eu pego carona um pouquinho nas virtudes, para que a gente possa então fazer uma melhor utilização, principalmente quando a gente conseguir fazer com que isso chegue no outro. E a mediunidade é uma forma, né, de assistência, de ajuda, é uma ferramenta que vai nos ajudar também a fazer com que isso, esse tudo de bom que a gente tem, né, essas virtudes, esses talentos, como a gente queira chamar, consiga ser canalizada para ajudar o outro, para dar assistência ao outro, né? Então é uma forma da gente direcionar isso. E aí ele finaliza aqui: ajude o próximo, mas não faça do bem um simples negócio, né? Então ajude, faça o bem,
mas não faça disso um negócio. Então aqui já é uma advertência para a gente prestar atenção. Será que a gente não está cobrando do outro? Será que a gente não faz o bem? Agora eu não estou falando sobre mediunidade, não. Estou falando de uma forma geral agora. Será que a gente não está cobrando do outro? A gente não faz e não cobra? Ou a gente finge que a gente é bonzinho e aí em algum momento ali que a gente vai e cobra? Então isso faz parte também do nosso nível evolutivo, né? Então se a gente tem a capacidade de não cobrar, né, de fazer o bem pelo bem, é um sinal, né, de uma maior evolução espiritual. E todos nós queremos essa evolução, queremos viver essa evolução. Então vamos também trabalhar para que ela aconteça na nossa vida, né? Então esse primeiro ponto aqui, o item 2, ele vai ajudar a gente já a introduzir esse assunto. E aí em seguida, né, no próximo subitem aí, para vocês que estão acompanhando, que vai se chamar preces pagas. Então e aí a gente vai direcionar então a essa ajuda, esse amparo que é cobrado, que é feito como se fosse uma troca, né? Eu faço isso de bom para você e você me dá alguma coisa. Você me dá algo material ou algo que me beneficie diretamente. Então é uma coisa que também a gente vai conseguir analisar na noite de hoje. Quem tiver com o Evangelho aí, vamos olhar lá no item 4. No item 4 do Evangelho, olha só que eu destaquei alguns pontos aqui pra gente comentar, né? Esse preces pagas, né? Quando eu estava fazendo o estudo do capítulo, quando eu li preces pagas, eu pensei em duas coisas. Aliás, em uma coisa principal. Primeira, prece. O que é a prece? No próprio Evangelho aqui, acho que é o capítulo 27, é o próximo capítulo. Nós vamos estudar no mês que vem. Fala-se sobre a prece, né? A qualidade da prece, a eficácia da prece, e em um determinado ponto é falado que a prece é um dever de todo cristão. Então quando eu li preces pagas, eu pensei, então é como se eu pagasse alguém, desse dinheiro ou então algo material, beneficiasse alguém para fazer preces por mim. Mas se eu delego essa função para alguém, e eu não estarei então cumprindo o meu dever cristão, que é a prece. Então eu fiquei com esse questionamento quando eu estava fazendo o estudo desse capítulo. Então preces pagas, delegar, então seria como se fosse delegar um dever cristão que é meu, que é nosso, né, de cada um, para outra pessoa. E como que seria isso? Então a gente vai entender um pouquinho melhor agora durante essa análise. Olha só. Quem tiver com o Evangelho aí, vamos abrir lá no item 4, que vai ser dito então o seguinte. Jesus também disse, não cobreis vossas preces. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Cobrar a prece, que se dirige a Deus em favor de outro, é transformar-se em intermediário assalariado. Assim a prece passa a ser uma fórmula, cujo preço é proporcional ao seu tamanho. Ora, de duas uma, ou Deus mede ou não mede suas graças pelo número de palavras. Se muitas se fazem necessárias, por que dizer pouco ou nada por quem não pode pagar? Isso é falta de caridade, olha a advertência. Isso é falta de caridade. Se uma só é suficiente, o excesso é inútil. Então, por que cobrá-lo? Isso é prevaricação. Prevaricação, pessoal, é um termo que é utilizado quando a gente faz algo para satisfazer um interesse pessoal, um sentimento pessoal. Utiliza-se de algo tirando proveito para si, né? É mais ou menos isso a definição aqui. Então, olha só, o alerta. Isso é falta de caridade. Se uma só é suficiente, o excesso é inútil. Então, por que cobrá-lo? Isso é prevaricação. Pessoal, só esse começo aqui, só esse primeiro parágrafo aqui do item 4, já daria pra gente fazer uma live só sobre esse ponto aqui. É um ponto muito interessante, né? Ele vai esclarecendo a gente, então, que a prece é um ato de caridade. Além de ser um dever nosso como cristãos, né?
é também um ato de caridade que a gente oferta, a gente oferece a alguém. Quantas e quantas pessoas nos pedem preces, nos pedem oração, nos pedem boas vibrações. Talvez a pessoa está passando por um momento difícil, por um momento de luto, por um momento de enfermidade, né? Delicado às vezes, né? Ou às vezes até nós mesmos passamos por esses momentos e a gente pede preces, né? Então é uma forma, né, do outro nos ajudar, nos auxiliar. Ele fala aqui, é um ato de caridade, um impulso do nosso coração para auxiliar aquela pessoa, né? Tanto o encarnado quanto o desencarnado. Então, ele alerta aqui, né? A prece passa a ser uma fórmula, né? Se ela for vendida. E aí ele vai entrar no detalhe aqui sobre o tamanho, né? Se for mais, se for menos, e quem não puder pagar fica sem a prece, não merece a prece. Então é um termo também, é um ponto para a gente pensar, né? Lembrando, pessoal, que se a gente for olhar, claro que isso ainda existe até hoje, né? Em alguns pontos, eu acho que pelo costume, ou então por algumas religiões, enfim. Se a gente olhar, né, na época de Jesus, principalmente, né, quando ele é o próximo subitem que nós vamos falar, quando ele entra no templo, né, e expulsa todos os mercadores. Naquela época era muito comum, né, essa venda de preces, eu vou fazer uma oferta, e aí, né, a partir disso Deus vai ouvir as minhas preces, eu vou cumprir o meu dever perante Deus. Enfim, tinha todo esse entendimento, né? Se a gente for pensar na humanidade aí ao longo dos séculos, a mentalidade ela foi se alterando, foi melhorando, foi evoluindo em alguns pontos, enfim. Então é muito, apesar de a gente visualizar como um movimento cultural, folclórico até, a gente vê que isso acontece hoje também de outras maneiras, né? Essa venda, essa troca, né? Então você me dá algo e eu te beneficio de outra forma. Enfim, né? É um ponto para a gente pensar como isso acontece hoje. Como que será que a gente vai identificar essas coisas nos dias de hoje? Tá mais fácil, né? Ou não também. Mas em alguns pontos a gente localiza muito facilmente. Nossa, mas isso aqui é uma prece paga, né? Então, quem dá mais, quem tiver uma nota de tanto, recebe mais. Sabe esse tipo de oferta, né? Desse materialismo desenfreado, acontece muito ainda hoje. Então é um alerta, né? Se Deus beneficia ou permite que aquela pessoa faça o bem, por que ela vai cobrar? Então, quem não tem não vai receber aquele bem. É uma coisa para a gente pensar. No finalzinho aqui do item 4, lá no último parágrafo, olha só uma outra observação também que é feita. As preces pagas têm ainda outro inconveniente, né? Então, aquele que se exime do seu dever, né, cristão, de fazer a prece, né, de ter o hábito da prece, quando ele passa isso para uma outra pessoa, olha só, quem a compra, na maioria das vezes, crê estar dispensado de orar. Quer dizer, estou livre do meu dever de orar, do meu dever de cristão, que é buscar essa conexão, esse diálogo com Deus, com a espiritualidade, com algo maior, né? Ou como a gente queira chamar. Então ele pensa que ele está dispensado disso. Não, então eu já estou pagando para alguém fazer isso para mim, então eu não preciso me preocupar, né? Alguém, uma outra pessoa está fazendo por mim. E aí ele continua: pois pensa estar quite ao dar seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se comovem com o fervor do pensamento que se interessa por eles. Qual pode ser, isso é uma pergunta, né? Qual pode ser o fervor de quem encarrega um terceiro de orar por si, pagando-o? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, este a outro e assim sucessivamente? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Olha só a pergunta. Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Então eu vou reduzir
esse importante momento, né, da minha ligação, da nossa ligação com Deus, com a espiritualidade, com os bons espíritos, com a luz. A gente delega isso para o outro. E aí, como é que vai ser essa eficácia da prece que nós vamos falar no capítulo seguinte, né, mais especificamente? Mas quem quiser ler ainda sobre esse assunto é o próximo capítulo 27, desculpe. O capítulo 27 que vai falar sobre a prece, né, que nós vamos falar no mês que vem. Então, como é que fica essa eficácia da prece? Se eu reduzo, né, esse poder, essa capacidade que nós temos de nos comunicar com Deus, com a espiritualidade, com os nossos mentores, com os bons espíritos, se eu delego isso para alguém, né, então eu estou reduzindo todo esse potencial, esse fervor que ele está falando aqui, né? Pessoal, quem está vivendo alguma situação, quem está passando por alguma situação, ou está acompanhando alguém muito de perto, um familiar, um amigo, que está passando por um momento difícil, a gente pedir por essas pessoas espontaneamente, a gente tem aquele fervor da fé. Agora, se a gente ficar delegando isso para o outro, e assim vai, cada vez mais distante, não vai ter o mesmo efeito. Isso aí fica claro para vocês? Para mim, assim, é como se ficasse mais distante para mim, sabe? Se eu estou aqui, eu posso fazer a prece, a oração. Estou passando por alguma situação muito difícil, ou então na minha família, ou então algum familiar, algum amigo, alguma coisa. Eu tenho esse fervor, né, de estar ali, de estar passando pela situação, ou vendo a situação próximo a mim. Então eu vou fazer aquele pedido, eu vou fazer aquela prece, e essa prece ela vai ter aquela força, aquele magnetismo, né? Agora, se eu peço para alguém lá, não sei aonde, em algum outro lugar, que não sabe, né, do que é e tal, para fazer isso por mim, então realmente não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente. O que é uma moeda corrente, pessoal? Quando a gente se dirige com sinceridade a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, à espiritualidade, aos bons espíritos, o que é uma moeda corrente perto disso? E quando a gente é atendido no nosso pedido, alguma moeda corrente pode pagar quando a gente é atendido? Então, é uma coisa pra gente pensar, né? Pra gente não delegar isso pro outro, né? E que esse hábito, tomara que daqui pra frente, nos próximos séculos, nos próximos anos, nos próximos milênios, ele perca força, né? Da gente delegar isso pro outro. Ah, faz isso por mim. Eu vou doar tanto, eu vou fazer tanto. Não, pessoal, não é isso. Claro que a gente vai ajudar, a gente vai, né? Mas a gente não pode substituir. Eu acho que a grande questão aqui é substituir. Eu vou delegar a função para o outro e eu vou ficar de boa na minha porque eu já paguei, né? É uma coisa para a gente pensar, é um alerta. A nossa amiga G. Rocha colocou aqui para nós: para mim, quem tem preces pagas não tem efeito nenhum, porque a prece tem que ser de coração e não aceitar nem mesmo um obrigado, pois quando faço preces em benefício de alguém, não aceito nem um obrigado. Isso é muito importante, né, G? Né? Essas preces pagas não tem... o efeito aqui é muito reduzido, né? Porque não há nenhum sentimento, ligação. É só uma coisa mecânica, né? É reduzir realmente a moeda corrente. Então, para a gente ter muito cuidado com isso, para que isso não atrapalhe o nosso intercâmbio. Pessoal, todos nós, por mais que alguém chega... eu já escutei isso muitas vezes, de muitas pessoas falarem para mim: eu não consigo fazer uma oração, eu não sei orar, eu não sei rezar, eu não sei. E aí, o que eu respondo para essa pessoa? A prece, o hábito da prece é um hábito, né? Você ter o hábito de se comunicar, de falar com Deus, com a espiritualidade, é um hábito. Então, se você nunca fez, claro que na hora que você ter a vontade, o ímpeto de fazer, você vai sentir alguma coisa: não, parece que eu não estou conseguindo, parece que não é assim. Então,
segue o coração, segue o fluxo da sua emoção, do que você está sentindo, do que você está passando, né? Foi igual falaram aqui, né? Com relação à sinceridade, né? A sinceridade é muito importante, é ela que vai direcionar aquela prece ali para que venha o socorro, né? Então, para a gente delegar isso para o outro, é a gente achar que o outro tem essa capacidade, sendo que todos nós temos a capacidade. Agora, claro que nada nos impede de, quando a gente está passando por algum momento, alguma situação, a gente pede, né? Espontaneamente, mas sem haver nenhuma troca material, financeira. A gente pode pedir prece pelos outros, né? Fulano, faça uma oração por mim, reza por mim. A gente tem esse hábito e é bom porque ajuda, pessoal. Mas é aquela coisa, né? A sinceridade do nosso coração, né? Quantas e quantas vezes algum familiar nosso vai passar por algum procedimento cirúrgico, está passando por alguma enfermidade ou por alguma coisa, a gente sabe, a gente sente que as preces dos familiares, dos amigos, nos dá força para a gente passar por aquele momento, que geralmente é uma prova, é alguma situação que a gente precisa vencer. E os amigos às vezes não estão perto, ou os familiares não estão perto, mas aquela oração sincera, direcionada, vai nos imantar, vai nos magnetizar de forças e a gente vai atravessar aquele momento, aquela situação. Mas lembrando que é uma coisa gratuita, né? De graça recebeste, de graça dai. Então, se a gente recebe essa graça, né, a gente vai então vivenciá-la, né, aplicá-la de uma forma que a gente não vai cobrar por isso também, né? A gente não vai receber por fazer o bem. Então é um alerta muito grande. E agora a gente vai entrar, eu acho que daqui um pouquinho a gente vai entrar no foco da mediunidade mesmo, que aí é um assunto mais que a gente vai ter mais argumentos aqui pra gente conversar. Vamos olhar o que André Luiz falou sobre esse ponto aqui. Quem tiver com um livro aí, Vivendo o Evangelho, volume 2, de André Luiz, pelo Antônio Baduy Filho, lá no item 302, que ele vai analisar o item 3 e 4 do Evangelho. Olha só. Você paga o tranquilizante, mas não compra a paz. Olha só o alerta. Você paga o analgésico, mas não compra o alívio da consciência. Você paga o agasalho, mas não compra o calor humano. Você paga as férias no campo, mas não compra a calma interior. Olha só, pessoal. A gente compra muita coisa, a gente paga muita coisa, mas tem coisa que a gente não consegue, né? Você paga o curso de otimismo, mas não compra a esperança. Você paga as aulas de segurança pessoal, né? Mas não compra a fé. A fé não é comprada, não é comprável, né? Isso é um atributo de cada um de nós. Você paga as lições de etiqueta, mas não compra a humildade. E aí ele continua. Você paga a propaganda de sua imagem, mas não compra o amor ao próximo. E aí ele vai finalizar. Você pode usar o dinheiro para socorrer alguma necessidade material. Entretanto, o bem para si mesmo, como conquista imperecível, isto você não compra. Então, pessoal, o bem ele não é negociável, né? A gente não vai lá numa loja e compra. Eu preciso disso, eu quero isso, eu vou lá e compro. Não, ele deixa bem claro aqui. O bem para si mesmo, como conquista imperecível, a gente não compra. E aí, pessoal, esse bem que ele está dizendo aqui, me veio aqui na cabeça durante o estudo, esse bem como conquista do espírito. Então todos nós estamos aqui, viemos para viver um tempo no planeta Terra, para a gente poder aprender, para a gente poder melhorar, evoluir, para a gente poder tentar conquistar esse bem para o nosso espírito imortal. Então a experiência na Terra, a reencarnação, quantas e quantas vezes nós tivemos essa oportunidade, quantas nós ainda teremos, com a permissão de Deus, para que a gente venha conquistar esse bem para o nosso espírito.
Então esse bem a gente não se pode delegar a outro este dever individual de conquistar o bem, né? Que é uma responsabilidade nossa pela nossa própria evolução. Então a gente não vai conseguir delegar isso para o outro. O outro vai fazer o bem por mim. O outro eu vou pagar. Não, pessoal, é uma coisa, ele fala aqui, uma conquista imperecível, individual, né? Todos nós vamos aí tendo as oportunidades, as vivências, as experiências para que a gente possa, então, construir, né? Conquistar, na verdade. Eu acho que a palavra conquistar, né, dá a ideia do esforço, né? Do trabalho que nós vivenciamos na Terra e em todas as outras moradas do Pai, para que a gente possa, então, conquistar esse bem como um bem maior para o nosso espírito, para a nossa caminhada. É interessante esse ponto aqui, né? Ele vai dando para a gente tantos exemplos que a gente acha que a gente está comprando, que a gente está pagando, mas na verdade tem coisas que a gente, mesmo com muito dinheiro, com muitas posses, com muitas possibilidades materiais, a gente não consegue, porque não é na matéria, né? É realmente no nosso espírito imortal, o que toca o nosso espírito imortal. Pessoal, vamos avançar um pouquinho aí para o próximo subtítulo. Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse ponto? Fique à vontade. Eu acho que até aqui tá bem tranquilo. Se vocês quiserem comentar, perguntar alguma coisa sobre esse ponto, fiquem à vontade. Vamos seguir então? Pessoal, vamos avançar então para o próximo subtítulo aí. Vendilhões expulsos do templo. E aí o item 5, né, vai ser contado para nós uma passagem que está em Marcos e Mateus sobre quando Jesus entra no templo então e começa a expulsar os vendedores e compradores que lá estavam, né? Virou as mesas dos cambistas, as cadeiras, enfim. E aí ele fala: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? E no entanto fizestes dela um covil de ladrões. Pessoal, para quem assistiu aí a série Maria Madalena, que eu já falei aqui algumas vezes, lá na série tem essa cena e foi muito bem feita. Muito bem feita. Mostra bastante mesmo esse sentimento aqui de quando Jesus disse, né? Fizestes da casa do meu pai um covil de ladrões, né? Então aí mostra também a movimentação que acontece ali após esse momento também. E aí, pessoal, no item 6 vai ser analisado melhor um pouquinho essa passagem. Olha só o que vai ser colocado aqui para nós. Jesus expulsou os vendilhões do templo. Com isso, condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Portanto, o homem não tem o direito de cobrá-los. Então, olha só. Mais uma vez, mais uma advertência, né? O homem não tem direito de cobrá-los. Então, toda vez que vocês verem ou sentirem ou perceberem, né, que isso está sendo cobrado, está sendo esse direito, né, de cobrar algo, de cobrar uma bênção, de cobrar o perdão, a entrada no reino dos céus, como a gente via muito, principalmente na Idade Média, né, a gente vê aí pelos livros de história, pela própria literatura que retrata a época, a gente vê muito, né. Pessoal, uma dica que eu lembrei aqui também de filme, aproveitando aí para quem está podendo assistir filme, está tendo mais tempo, eu lembrei do filme Lutero. Eu assisti no cinema e depois eu comprei o DVD. É um filme histórico muito bem feito. É sobre Martinho Lutero, né, que foi o líder da Reforma Protestante.
E quando eu li essa parte, eu me lembrei muito do filme, porque uma coisa que... um dos pontos ali que fizeram Lutero se revoltar contra a igreja foi realmente esse ponto aqui da venda das bênçãos, né? Tráfico das coisas santas, a entrada no reino dos céus. Então, era uma coisa ali muito forte na Idade Média. Então, é um filme que mostra um período histórico da humanidade muito interessante. Para quem tiver a oportunidade de assistir, vale a pena. Eu acho que tem no YouTube, se eu não me engano. É com aquele mesmo ator que fez o filme Shakespeare Apaixonado. Eu não sei o nome dele agora para falar para vocês. Mas no YouTube eu acho que tem, e deve ter até dublado, se eu não me engano. Eu tenho o DVD aqui, então é um filme assim, é um retrato de época muito, muito bacana. Eu me lembrei muito disso, porque ali Martinho Lutero foi vendo aquela situação e ele foi se incomodando ali. Foi o que levou então ao movimento, o histórico movimento, que já completou 500 anos agora, né? Da Reforma Protestante, né? Que foi aquela revolta sobre tudo que, como o modo como a igreja agia, principalmente com relação aos fiéis, né? Então fica a dica aí para a gente poder aprofundar o nosso estudo. A Michele comentou aqui com a gente: a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo é muito importante, pois durante séculos houve essa venda. Então, né, olha só que interessante, né, pessoal? A codificação espírita vem lá no século XIX. Então, já ali a percepção humana, né, as luzes, né, o renascimento, muita coisa estava acontecendo ali, que a gente já comentou aqui também. Então, a codificação veio nesse momento, quer dizer, no momento que a humanidade já tinha condições, então, de entender todas as lições que ali, né, trazem para nós. Né? Todas essas reflexões. Já tinha passado a Idade Média, ali, a Idade das Trevas, né? Como é conhecida, como é chamado. Então, já era a Era das Luzes, ali, a Idade Moderna e um pouquinho mais à frente, né? Então, veio num momento muito, muito, muito profíncuo também, para que chegasse então até nós e vai continuar aí por muito, muito tempo, né? Porque é uma obra realmente esclarecedora em muitos pontos. Muito lança luzes sobre pontos ali muito obscuros da humanidade e até hoje, né, pessoal? E aí, todo sempre aí uma grande referência, o Evangelho de Jesus trazendo esse roteiro para a gente conseguir entender as questões humanas, a nossa passagem, o que nós estamos aqui vivenciando, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa evoluir, né? Eu queria dar uma dica para vocês, já que a gente está falando sobre essa venda, né? Sobre venda das coisas santas, e aí nós já vamos entrar na mediunidade, que é o próximo subitem. Eu queria dar uma dica para vocês do livro dos médiuns. Tem um capítulo aqui, pessoal, que é o capítulo 28, que se chama Charlatanismo e Prestidigitação. Eu falo devagar porque é um termo difícil de pronunciar. Charlatanismo e prestigitação, que significa ilusionismo, técnica de iludir quem está vendo algum fenômeno, alguma coisa. Nesse capítulo aqui vai ser contado um pouquinho, fica a dica de leitura aí para vocês. Ele começa lá na questão 304, para quem quiser depois dar uma olhada. Ele vai falar sobre os médiuns interesseiros e falar sobre as fraudes espíritas. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para 2 itens aqui que eu acho interessante para a gente discutir esse tema de hoje, que é o item 306 e o 308. O 306 ele é curtinho, tá? Eu vou ler aqui para a gente poder comentar. Ele vai dizer o seguinte: médios interessados não são somente, os que exigem uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz na esperança de ganho material, mas também nas perspectivas ambiciosas de qualquer natureza. Às vezes não é, pessoal, uma coisa ali, eu compro, né, e aí pago. Às vezes é uma coisa, como que a gente pode dizer, é uma coisa que não é muito explícita, né? É uma coisa ali
nas sobrelinhas ali, que a gente não consegue captar muito facilmente. Então esse é o alerta aqui, né? O interesse nem sempre se traduz na esperança de ganho material, mas também nas perspectivas ambiciosas de qualquer natureza, sobre as quais se levantam esperanças pessoais. Essa é também uma inclinação com que os espíritos zombeteiros... Ótima palavra, Cláudia, velada, é isso mesmo que eu queria dizer. É uma situação ali velada, né? Que a gente não consegue coisa velada, é isso mesmo. Obrigado, viu? Essa também é uma inclinação, né, continuando aqui, com que os espíritos zombeteiros, aproveitando-se com habilidade e astúcias notáveis, embalam em enganosas ilusões os que caem sob sua dependência. Em resumo, aí ele vai fazer um resumo dessa situação. A mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os espíritos bons se afastam de quem pretender transformá-la em meio para alcançar qualquer coisa que não responda aos desígnios da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os espíritos bons o combatem, e não podemos supor que queiram servir a ele. Isso é tão lógico que seria inútil insistir a respeito. Então, pessoal, ele dá esse exemplo, né, dessas situações que podem acontecer, de ser uma coisa velada, né, de ver uma coisa que não é uma coisa muito explícita. E aí ele fala: a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam quem pretende transformá-la em meio para alcançar qualquer coisa que não responda aos desígnios da providência. Então, pessoal, é um bom ponto para a gente analisar, né, quando a gente vai avaliar o trabalho de um médium, ou então de uma casa espírita, ou então, né, de um lugar onde se presta assistência. Se a gente observa, né, que aquilo ali realmente é para o bem, né, a gente vai entender então que aquele lugar, aquelas pessoas, aquele médium, enfim, está sendo assistido por espíritos bons, espíritos, né, de uma certa evolução, que está ali para ajudar, para auxiliar, né? E aí esse ponto que ele fala do egoísmo aqui, pessoal, os bons espíritos os combatem. Agora o médium, ou a casa espírita, ou o lugar onde o egoísmo ele está imperando, então a gente vai entender que não é os bons espíritos que estão ali trabalhando, que estão ali para ajudar, para auxiliar. Então é uma advertência para a gente ficar muito atento, né? Isso é tão lógico que seria inútil insistir a respeito. Então ele joga aqui como se fosse um ponto lógico, e é mesmo. Se a gente for pensar, né, sobre pensamento, vibração, seriedade, estudo, compromisso, responsabilidade, o que isso vai atrair? Vai atrair espíritos bons, espíritos, né, espíritos de luz, que vão realmente contribuir para que aquele trabalho cumpra a sua finalidade, que é o auxílio, tanto de encarnados quanto desencarnados. Agora, se isso não acontece, né, se isso é levado para um outro lado que não é, como ele fala aqui, né, isso é levado para perspectivas ambiciosas, né, como a gente está vendo aí acontecer muito em alguns pontos, e aí a gente vai entender então que não há ali algo que vai realmente dar substância, vai dar bases sólidas no Cristo para que aquele trabalho aconteça, né? Porque o foco dele não é o auxílio, não é o bem, é as ambições, é o egoísmo, né? E tantos outros termos que a gente pode usar nesse caso. Então é um alerta que é feito aqui. E aí, lá no item 308, ainda do Livro dos Médiuns, no capítulo 28, né? Ele vai dizer o seguinte, também é curtinho, tá, pessoal? Só para complementar aqui que a gente vai entrar. Ele diz o seguinte: a faculdade mediúnica, mesmo restrita aos limites das manifestações físicas, não foi concedida para exibições teatrais. Quem pretender dispor de espíritos às suas ordens para os exibir em público,
pode com justiça ser suspeito de charlatanismo ou prestigitação, ou mais ou menos hábil. Que todos se considerem alertados disso para todas as vezes que virem anúncios de pretensas sessões de espiritismo ou de espiritualismo pagas. Então olha só, aqui ficou alerta, né? Sessões de espiritismo ou de espiritualismo pagas. E que se lembrem do direito que se adquire ao entrar. De tudo que precede, concluímos que o mais absoluto desinteresse é a melhor garantia contra o charlatanismo. Se ele nem sempre assegura a bondade das comunicações inteligentes, por outro lado, tira dos espíritos maus um poderoso meio de ação e cala os detratores. Pessoal, quando eu li esse ponto aqui também, me lembrei de uma série que eu assisti, passou até na televisão aberta uns anos atrás, sobre aquele mágico. Ai, pessoal, agora eu não vou lembrar o nome. Houdini? Eu acho que é o Houdini. Que o Houdini era famoso no mundo todo, né? Pelos números que ele fazia e tudo. Acho que era o Houdini mesmo. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam aí. E ele ficou famoso no mundo inteiro pelos números que ele fazia, que eram números perigosos, números de mágica e tudo mais. E na série que foi feito dele, mostra que no momento que estava acontecendo ali as manifestações, né, pessoal, as mesas girantes, que ali tá, muitas pessoas se aproveitaram disso, porque era uma novidade, era uma coisa que despertava interesse ali dos salões da elite europeia, enfim, era uma coisa que despertava. E acontecia muito isso que ele está dizendo aqui com relação às exibições teatrais. Então se faziam sessões fechadas, pagas, como ele bem alertou aqui, para que isso então fosse visto. E aí muita gente teve ganhos materiais, né, com isso, ganhos financeiros, enfim, e tantas outras coisas. Então, quando eu li essa parte aqui, também me lembrei disso, desse momento lá do início, que é um fato histórico importante para a gente que estuda, para a gente que entende, que busca, né, entender um pouquinho mais. É Houdini mesmo, né, Érica? Obrigado pela lembrança aí. É o Houdini. Tem a série dele, eu não sei se está disponível no YouTube, pessoal, mas também é interessante, porque mostra aquele momento histórico ali da codificação espírita. Ou um pouquinho depois, talvez seja um pouquinho depois, mas é uma dica legal aí para quem quiser ver um pouquinho sobre a época. E então, lá se mostrava muito isso, com relação ao espiritismo que estava aparecendo e sobre o que seria aquilo que estava acontecendo. Enfim, isso foi usado também de uma forma para se ter ganhos materiais, né? Então é um ponto aí para a gente considerar e lembrar. Então é interessante a gente falar sobre isso, porque aí no finalzinho aqui do item ele vai falar: de tudo que precede, concluímos que o mais absoluto desinteresse, então, é a melhor garantia contra o charlatanismo. Então, se a gente vê que aquele médium, aquela casa espírita, aquele lugar, aquela religião, enfim, pessoal, eu não quero rotular aqui, mas se aquela atividade, aquela pessoa tá ali, né, para fazer o bem, para exercer o bem, sem exigir, sem cobrar, é um grande indício, então, de que é algo sério, é algo correto, é algo que realmente cumpre a finalidade providencial, que é o auxílio, que é a assistência, né? Então, é uma garantia aí contra o charlatanismo. Agora, se a gente está num lugar que o tempo todo é exigido da gente, é cobrado da gente, né, essa parte material, principalmente, que é muito explorada hoje em dia também, então é um ponto para a gente poder levar em consideração. Tá? Para a gente poder raciocinar e entender o que é aquilo ali que a gente está se envolvendo. Eu não quero nem julgar certo e errado, tá, pessoal? A doutrina ela vai nos mostrar para a gente poder fazer as nossas escolhas, né? Pulando, então, voltando então ao livro
ao Evangelho? Vamos lá então ao próximo subitem, que é mediunidade gratuita. E aí vai ser um pouquinho do que a gente já falou na live passada, que o Jean trouxe pra gente também, ajudou a gente a refletir. E agora a gente vai dar mais ênfase ao texto aqui, pra gente poder ir comentando. Lá no item 7, né? Olha só o que ele vai dizer. Eu selecionei a segunda parte aqui, né? Pra gente poder comentar. Olha só o que ele fala. Deus quer que a luz alcance todos. Não quer que o mais pobre fique deserdado dela. Olha o tanto que é importante, pessoal. Deus quer que a luz alcance todos. Não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeto daqueles que choram porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em toda parte. Portanto, cobrar por ela seria desviá-la da sua finalidade providencial. Então, olha o alerta que fica, né? Cobrar por ela seria desviá-la da sua finalidade providencial. E aí, lá no item 8, que é o próximo item, ele vai fazer uma consideração muito importante, que ele vai dizer o seguinte, lá no finalzinho: a primeira condição para se obter a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. E aí, pessoal, é mais uma advertência também, né, contra o charlatanismo, né? Essa humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Quem que a gente lembra, né, pessoal? Nós temos grandes exemplos aí, né? A gente lembra do Chico em primeiro lugar, né? Que foi um ser que veio cumprir a sua missão, o seu mandato mediúnico, e realmente deixou, né, esse exemplo para nós de humildade, de devotamento, de abnegação, né? Um absoluto desinteresse moral e material. Um médium da envergadura de Chico Xavier, né, que contribuiu tanto para o espiritismo no mundo, né, não só no Brasil, mas no mundo. Viveu uma vida simples, totalmente voltada à assistência aos mais necessitados, uma vida totalmente, né, pessoal, dedicada a isso. Viveu sempre de uma maneira muito simples. Então é um exemplo muito marcante para todos nós, né? Um exemplo aí que nunca vai se apagar das nossas memórias, porque realmente ele veio como um apóstolo do Cristo e reforçou entre todos nós a importância da mediunidade e o que ela é capaz de trazer em benefício de toda a humanidade. Pessoal, a live vai encerrar dentro de alguns segundos. Eu vou salvar a primeira parte e retorno para a gente continuar, então, os itens 7, 8 e 9. Tá bom? Aguardo vocês.